Olá, vencedores! E aí, tudo bem? Você que está aí fazendo o curso Poder da Oratória, é bom contar com você novamente. Segue firme, tá? Não desiste não. Eu tenho um dizer bem chulo, bem popular, que eu sempre digo para os meus alunos e colegas do dia a dia: não frouxa, viu? Vai em frente, siga aí fazendo suas aulas e eu espero que você renda muito, tá? Hoje nós vamos falar da nossa aula, nós vamos falar sobre o poder da oratória. Nós vamos nos basear hoje em Dale Carnegie, que foi uma figura relevante, estruturada em oratória, criou toda uma trajetória no curso, né, de oratória, treinou pessoas e hoje nós vamos falar nessa aula, especificamente, nós vamos tratar um pouquinho de uma aula baseada em Dale Carnegie, tá? Então seja bem-vindo à nossa aula e que você aproveite ainda muito o nosso poder da oratória, tá bom? Eu sou Osmar Silva e espero que você acompanhe toda essa aula para e passo e que você vá anotando. Já pegou caneta e papel aí? Caderno? Anote todos os detalhes. Se você tem dúvidas sobre alguma coisa, manda aqui embaixo no campo mensagens e eu vou ter o maior carinho em poder atender e responder sua mensagem. Vai ter aí, ao longo dessa aula, um exercício, vou deixar para você também aqui embaixo. Você vai baixar esse exercício, vai imprimir, vai responder, fazer esse exercício e depois você vai mandar aí no nosso grupo secreto do Facebook e também manda para mim no osmarsilvamj8@gmail.com. Bem-vindos então à aula de oratória baseada aí nas técnicas de Dale Carnegie. A oratória, ela é uma habilidade valiosa e que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa. Sabia disso? Pois é, nesta aula nós vamos explorar assim alguns pontos, alguns dos princípios de Dale Carnegie para que nós possamos nos tornar ainda mais comunicadores eficazes, tá bom? Então, aperte os cintos, caneta na mão, caderno a postos e vamos começar. Bom, deixa eu falar para você o seguinte, um dos princípios de Dale Carnegie e que eu trabalho muito no curso de oratória é que você precisa conhecer o seu público. Sabe aquela de falar a mesma linguagem? Eu já até trabalhei em algumas aulas aqui a questão de conhecer o seu público. Isso é importantíssimo. Você conhecer o seu público. Por quê? É um dos aspectos fundamentais da oratória, é conhecer com quem você vai falar, de que forma você vai direcionar a palavra, qual contexto você tem que inserir dentro da sua comunicação para que você possa agradar e falar a mesma linguagem. Sabe feedback? Eu falo, as pessoas ouvem e me reportam o que elas entenderam, de que forma elas estão entendendo, estamos falando a mesma língua, elas estão entendendo o que eu estou falando. Então isso é conhecer o seu público. E aí, conhecendo o seu público, você se prepara antes para chegar e falar com sabedoria da forma que aquele público vai entender o que você está falando. Antes de fazer, por exemplo, um discurso, então, pesquise sobre as pessoas que estarão presentes no seu evento. Olha que legal. Eu vou falar para quem? Para médicos, para enfermeiros, então a linguagem tem que ser diferenciada. Alguns termos técnicos, para que, sabe falar a mesma língua? Então, se eu vou falar para mecânicos, o meu linguajar tem que ser condizente com a comunicação daquelas pessoas, para ficar fácil. Senão eu sempre uso o exemplo assim, né? Não adianta eu chegar numa colônia de paraguaios que falam Guarani e tentar me comunicar em inglês com eles, não vai funcionar. A comunicação é diferente. Então é preciso, antes de você fazer o seu discurso, já prepare-se. Se você puder fazer uma pesquisa de campo, gente, é essencial. É muito bacana você fazer uma pesquisa de campo, entender o que essas pessoas, de que forma elas se comunicam, o que elas estão conversando, uma pesquisa de campo, um e-mail, um WhatsApp, um grupo de WhatsApp antes da sua palestra, por exemplo,
Descubra os interesses dessas pessoas, as preocupações, as necessidades dela. Será que o que você vai apresentar para aquele público é realmente o que aquele público quer saber? Então você precisa se antenar sobre isso bem antes. Dessa forma, então, você poderá adaptar a sua mensagem e torná-la mais relevante para o seu público. Você já pensou nisso? Olha que legal. Se você vai falar para os seus colegas de trabalho e informe-se antes, obtenha informações, vai falar, por exemplo, para pessoas que... Você é um empresário, vai falar para pessoas que querem investir na sua empresa. Olha que interessante, você já com as informações pré-concebidas para que você fale a mesma língua deles. Então, é preciso analisar esses fatores, tá? O fator conhecer o seu público, falar a mesma língua, levar termos técnicos relacionados àquele segmento. Pense sempre nisso. Falar a mesma língua do seu público é ganhar a atenção dessas pessoas, tá bom? Então, se você tem dúvidas sobre essa questão de conhecer o seu público, mande aqui embaixo também mensagem pra gente. Outro assunto interessante, depois de conhecer o seu público, é começar com uma história. Se você for analisar das aulas anteriores, em uma delas eu conto um pouco da minha história, isso chama storytelling. É o ato de contar uma história. Então, Dale Carne, já que nós estamos baseando a nossa aula nele, acreditava que contar histórias é uma das melhores maneiras de envolver e cativar a sua audiência. Lembra quando, não sei se você que está aí do outro lado tem filho, neto, enfim, ou se você estudou, e aí tem aquela da história, era uma vez. Parece que o era uma vez te transporta para um outro mundo. Quando você vai contar uma história, você fala, gente, eu vou contar uma história aqui, essa trajetória eu vivenciei, eu vivi em tal época da minha vida. Então você vai envolvendo as pessoas, fatalmente alguns detalhes da sua história, além de toda uma história chamar a atenção, fatores dessa história podem também estar relacionados à história de pessoas que estão contigo, que estão participando. Como você que está aí assistindo essa aula, de repente detalhes dessa aula, detalhes da minha história pode estar relacionada à sua história também. Então esses fatores são importantes, nós vivenciarmos e analisarmos fatores como esse. Contar uma história, por exemplo. Ao iniciar um discurso, comece com uma história relevante, que ajude, por exemplo, a transmitir a sua mensagem principal. Um testemunho, algo vivenciado por alguém da sua equipe, algo vivenciado por alguns dos seus alunos já anteriormente. Então, a história ou as histórias são poderosas porque as pessoas se identificam, lembra que eu falei agora há pouco? Se identificam com elas e conseguem se conectar emocionalmente. Sabe aquele insight? Nossa, eu já vivenciei isso. Essa é uma história parecida com a minha. Tá, esse detalhe eu também já vivi. Faz sentido isso para você? Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo se isso faz sentido para você. Se quando alguém conta uma história, numa palestra que seja, ou num curso que seja, começa com uma história, se isso também te atrai. É a questão de falar com entusiasmo, né? Eu estou falando com você aqui, estou transparecendo o meu conhecimento de causa, a minha vivência com essa questão de oratória. E é entusiasmar as pessoas que estão também te ouvindo, te assistindo, te vendo. Então que você possa também falar com eloquência, com entusiasmo. A paixão e o entusiasmo são contagiantes. Se você fala com saber, com determinação, com entusiasmo, você transmite emoção para as pessoas. Você também transporta o sentimento daquelas pessoas que te assistem
para ter a atenção delas, né? Quando você fala com emoção, desperta o interesse e a atenção do seu público. Sabe aquela de quando começa, por exemplo, um cerimonial? Senhoras e senhores, neste momento nós teremos a apresentação de tal autoridade, a autoridade máxima do nosso município, a autoridade máxima do nosso estado. Sabe aquela eloquência, aquela emoção? As pessoas param para te ouvir. Então, quando você for fazer um discurso, for apresentar algo, por exemplo, não sei, de repente você está fazendo uma faculdade e precisa apresentar trabalhos, precisa apresentar também o trabalho de conclusão de curso no final, por exemplo, precisa apresentar um discurso para o público na empresa que você trabalha, por exemplo. Então que você fale com emoção, deixa transparecer a emoção, sabe, fluir. E isso é técnica que você treina antes. Tem treinamento aqui no curso Poder da Oratória, eu não sei em que pé você está, se você já fez algumas aulas ou chegou nessa primeira, porque algumas pessoas pulam alguns vídeos e vão assistindo, né? Eu gostei mais desse, esse vai de acordo com o que eu estou precisando agora e tal. Então, você também vai ter aqui em alguns locais desse curso, em alguns vídeos, esse treinamento também, esse aprimoramento nessas várias questões, né, de falar com emoção, falar com eloquência, e até alguns textos que eu trabalho aqui. Então você precisa mostrar entusiasmo pelas suas ideias, pela sua mensagem. Utilize também, veja que eu utilizo muito gesto, eu treino muito oratória e ministro muitos cursos, então já sai mais automático os gestos para mim. Mas você também pode treinar, eu tenho também vídeo já aqui, que é na questão dos gestos, para você treinar gestos, olhar o gesticular das pessoas, como é que elas falam, em que momento que sai o gesto, ele sai adiantado, atrasado, sai junto com a palavra. Utilizar o gesto, variação de tom de voz. Veja que eu falo às vezes mais alto, às vezes mais baixo, às vezes mais rápido, às vezes um pouco mais lento. Expressões faciais também, né? Às vezes eu sorrio um pouco, eu já, por natureza, eu tenho um rosto mais sisudo para falar, né? Quando eu me conecto com um tema, com algo, ou eu me introspecto com aquilo, né? E aí eu tenho, por natureza, um rosto mais sério, mais sisudo. E eu trabalho isso às vezes. Então não dá para ser sério o tempo todo, né? Tem que deixar um sorriso, tem que deixar a fisionomia do seu rosto trabalhar em favor da sua apresentação também. Então anota aí, tome nota. Mostre entusiasmo pelas suas ideias e pela sua mensagem. Anota aí na outra linha. Utilize gestos, variação de tom de voz e expressões faciais para transmitir emoção e energia nas suas apresentações. Dentro da questão de emoção e energia, a gente precisa transparecer isso. Porque imagina, você vai falar 1 hora, 1h30, 2 horas, e aí você trabalha a sua voz de forma linear, não utiliza o tom de voz, aumentar o tom, baixar o tom, falar um pouco mais rápido, um pouco mais lento, olhar, gesticular, chamar a atenção das pessoas. Isso é capturar a atenção das pessoas para que você possa dominar o seu público. Olha que interessante. Então, coloque energia, coloque emoção nas suas apresentações. Outro item que é importante dizer e que você pode anotar aí é usar exemplos e evidências. Sabe quando você tem algo que, por exemplo, eu trabalho com cursos e eu tenho alguns depoimentos. Sempre nas minhas redes sociais eu pulverizo alguns depoimentos de gente que já fez o curso
Inclusive você aí, quando terminar, me faz favor, manda uma mensagem para mim, manda aí dizendo como é que foi o curso para você, o que você aprendeu, para que eu possa também utilizar das minhas redes sociais. Isso vai oportunizar outras pessoas a também querer melhorar. Fala, nossa, o fulano, ele não falava tão bem assim, depois que ele passou lá pelo curso do Osmar, ele fluiu a comunicação dele. Então, meu amigo, preste atenção nisso. O seu depoimento pode também ser exemplo para outras pessoas melhorarem as suas comunicações também. Então, nessa questão de usar exemplos e evidências, para tornar aí a sua fala, então, mais persuasiva e convincente, utilize exemplos, utilize evidências concretas. O que eu estou fazendo aqui, por exemplo? Falando de Dale Carnegie, trabalhando uma aula de oratória baseada em Dale Carnegie. Eu estou usando o exemplo, a evidência no formato de trabalho dele, para que você também possa fluir, dar insights e crescer na sua comunicação. Isso vai te ajudar a sustentar os seus argumentos, sabe? Essa questão de exemplos, de evidências, vai ajudar você a sustentar os seus argumentos e tornar aí a sua mensagem mais tangível, sabe? Use estatísticas, números, fatos, histórias reais para ilustrar aí os seus pontos e também fortalecer a sua credibilidade. Sabe o que é contar uma história, depois mostrar estatísticas de números que aconteceram baseados naquela história, fatos que aconteceram com essa história que você contou? Então isso vai fortalecendo as pessoas. É como falar, por exemplo, de economia, e aí citar estatísticas, crescimento. Na sua empresa, por exemplo, olha, a nossa empresa vivenciou um faturamento X em 2022, mas 2023 nós ultrapassamos isso em 10%. Olha aqui o nosso gráfico, olha aqui as nossas estatísticas. Nós começamos em janeiro de 2022 com X faturamento. Já em junho de 2022, o faturamento subiu 3%. No final, em dezembro de 2022, o nosso faturamento já foi 10% maior que 2021. Nesse ano de 2023, nós já faturamos 10% a mais que em 2023. Olha que exemplo legal. E aí você transforma isso em estatística, né? Gráficos, e apresenta um slide, por exemplo, na sua empresa. Vai se tornar palpável para o cérebro das pessoas a informação. Olha, que legal, ele cresceu lá 3%, depois cresceu mais 4%, deu 7%, depois mais 2%, depois mais 1%. Puxa vida, terminaram com 10%, cresceu em tal setor, em tal fator na empresa. Então, sustenta o seu discurso, sustenta o seu argumento. É um preparar todo um passo a passo para que o seu discurso, mais uma vez eu repito, seja palpável para o cérebro das pessoas, né? Que ela reflita e que olhe naqueles dados, que entenda o que você está levando através da sua apresentação, da sua comunicação. Então, exemplos e evidências, anota aí no seu caderno, para que você não esqueça. E marca aí, tem um marcador, um marca-texto, marca aí também, para que você possa revisitar essas aulas, essas anotações, e poder então dar para o seu cérebro oportunidade de captar, de aprender, que aprender é uma coisa e apreender é outra. Apreender é captar essa informação. Converse com outras pessoas. Temos um grupo no Facebook, que é o nosso grupo secreto no Facebook, para você conversar com outras pessoas que fazem o curso. Troca ideia, fala, usei tal exemplo, isso valeu, isso foi legal, a repercussão foi boa. Ok? Então, faça suas anotações, não se perca no caminho aí. Não tenha distrações, tá? Desliga o celular no início da aula, esquece o fator ambiente e foca na aula, tá? Bom, vamos lá então. Todos esses fatores,
eles vão te levar a um outro fator importante. Conexão, conectar com a sua audiência. Por exemplo, a oratória, ela não se trata apenas de falar, tá? Mas também de ouvir e se conectar com a sua audiência. Por que eu faço perguntas para vocês? Volta e meia eu pergunto para você. Faz sentido para você? Se faz, deixe o seu comentário aqui, pergunte, informe. Então, essa conexão eu quero com você. Eu não quero que você simplesmente venha para a aula, assista o vídeo e saia sem massificar a informação. Anota, bateu uma dúvida, faça a pergunta aqui embaixo no campo de mensagens, no grupo do Facebook, no grupo de WhatsApp. Não guarde a dúvida para você, compartilhe, tá? Então, a oratória não se trata só de falar, mas também de ouvir, de se conectar com a sua audiência. Faça perguntas, acabei de falar para você, faça perguntas ao seu público, encoraje a participação, demonstre interesse. Sabe, interesse genuíno pelas opiniões e experiências das pessoas? Eu quero entender você, eu quero saber o que você captou dessa informação. Fica ligado que daqui a pouquinho eu vou te falar sobre o exercício. Tem um exercício, já está aqui embaixo. E eu vou deixar esse exercício em PDF, você vai responder ele, os questionários, e vai me mandar. É baseado nessa oratória de Dale Carnegie, nesse contexto aqui da nossa aula. Então, quando você se conecta com a sua audiência, ela se sente valorizada, mais aberta a receber a sua mensagem. Vira comunicação. Tá? Eu me comunico com você e você se comunica comigo. Eu faço perguntas, você me responde. Em contrapartida, sabe aquela de réplica, né? Eu te dou a réplica. Tréplica. Mas o Osmar não respondeu lá no Facebook, mas teve um colega que respondeu, foi muito salutar a resposta. Isso tudo é conhecimento. Para isso a gente cria o grupo no Facebook, sabia? O grupo no WhatsApp. Bem que no WhatsApp mais eu me comunico por lá do que você, porque o admin, é só os admins que podem mandar mensagem e tudo mais lá. Porque senão você vai querer mandar mensagem bom dia, boa noite, boa tarde, oi, salve seu café. Então, é por isso. Agora, no grupo do Facebook, ele é exclusivo do nosso Poder da Oratória, para você também tirar dúvida, sugestão. Aprendeu alguma coisa legal? Posta lá, tá? Entendeu algum assunto, deu um insight? Posta lá, tá ok? Entendido aí? Nessa questão de conectar-se com a sua audiência, dentro da concepção Dale Carnegie de ser, este é um item importante. Agora, meus amigos e minhas amigas, mãos à obra, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui, eu já te avisei inclusive, mas vou deixar um arquivo aqui embaixo, e você vai fazer esse exercício e vai postar no nosso grupo lá no Facebook, tá? Eu vou olhar, hein? Eu vou olhar, vou estar de olho lá. Então, nessa tarefa de casa, você terá a oportunidade de aplicar os seus princípios de oratória baseados em Dale Carnegie, já que nós fizemos um estudo baseado nele, tá? O seu objetivo é preparar um discurso persuasivo sobre um tópico da sua escolha. O que você vivencia todos os dias? Você é formado em alguma coisa? Trabalha em alguma coisa? Baseado nisso, nos seus conhecimentos. Siga as etapas para que você possa realizar essa tarefa, tá? Baixe o PDF que eu deixei aí e faça. Anota aí. Tarefa. Fazer o exercício que está no PDF mandado no grupo. Desligue o seu celular, anule as distrações e faça. Foco, força e fé. Ok? Bom, concluindo então a nossa aula, pessoal. Nessa aula, só lembrando a você, nós exploramos alguns dos princípios de Dale Carnegie para aprimorar
nossas habilidades de oratória. Lembre-se de conhecer o seu público, começar com histórias envolventes, relevantes, falar com entusiasmo, utilizar exemplos e evidências e se conectar com a sua audiência. Meu amigo, minha amiga, a oratória é uma jornada de aprendizado contínuo, não pare, tá? Então, sugestão, pratique e se aperfeiçoe sempre que tiver a oportunidade. Faça um pacto comigo aqui. Toda oportunidade que você tiver de falar em público, não hesite. Faça, vá. Mostre suas habilidades, assim você aprende. Nós aprendemos escrevendo, ouvindo e debatendo, principalmente ensinando. Se você tiver alguém que está, nossa, eu estou com uma dúvida e agora o que eu faço? Não, qual que é a sua dúvida? Eu queria saber como é que eu faço um discurso mais eloquente, vou apresentar o TCC. Olha, vem cá, deixa eu te explicar. Tem que fazer isso, tem que lembrar, conhecer o seu público, são lá formandos do curso tal, não é? Então, comece com histórias envolventes, fale com entusiasmo para manter essas pessoas focadas, utilize evidências, se conecte com a sua audiência. Então a oratória é uma jornada de aprendizado constante. Com dedicação e prática, você se tornará um comunicador eficaz e principalmente impactante e será um vencedor com certeza. Tá bom? Gente, obrigado, boa sorte nas suas futuras apresentações. Não espere a próxima oportunidade. Aproveite a oportunidade que está nas suas mãos hoje. E eu vou deixar aqui uma frase para você, de William Shakespeare. Tá? Plante o seu jardim e decore a sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. Um grande abraço, nos vemos na próxima aula. Até lá!